Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Além da politização, essa polarização Bolsonaro, direita, esquerda, tu acha que também o medo de morrer causa uma histeria coletiva e as pessoas ficam muito rápidas para reagir, para eleger inimigos, para se defender da morte? Sim, porque o medo ele funciona para tirar você do seu racional, né? O cérebro humano ele tem um mecanismo que a gente fala que ele leva você para o porão. Ele tira você da superfície e leva você para o porão, onde você fica ali acocorado, amedrontado, e dali você tem duas reações: ou você foge ou você luta, né? E esse é um tipo de reação instintiva, uma reação primária de sobrevivência. Então, quando você quer fazer alguém decidir de forma irracional, você deixa essa pessoa amedrontada, em pânico, porque aí ela não vai decidir com base na razão, ela não vai analisar aprofundadamente um fato ou uma tendência. Não, essa pessoa simplesmente ela vai reagir conforme a percepção dela de risco. Ah não, peraí, se eu fizer isso pode ser que eu morra, então eu não vou fazer não. Uhum. Ou pode prejudicar quem eu amo também. Como é que tu absorve ser considerado ou essa coisa de chamar médicos de negacionistas? Cara, eu tenho uma frase que eu repito à torto e à direito. Primeiro, eu não ligo, porque eu acho que o tempo é o senhor da razão e a verdade é a sua filha mais pródiga. E o tempo tem demonstrado seguidamente na mão de quem está o sangue. Eu te garanto que não é na minha. Muita coisa que eu defendi hoje se comprova verdadeira. Por mais que na época que a gente defendia, eu e outros, a gente fosse chamado de louco. O que eu lamento aí nesse período não é de terem me chamado de negacionista, porque isso aí eu não me vejo assim, eu sei que eu não sou assim, então isso nem é uma coisa que não cola em mim. Mas o que me deixa muito chateado com isso é que morreu muita gente que podia não ter morrido. Isso eu acho que é imperdoável, tá? Isso eu acho que é uma coisa que não deve ser feita. O que as pessoas precisam entender é que a gente está no meio de uma guerra e que a gente tem que usar qualquer coisa que esteja ao nosso alcance para enfrentar isso aí e para sair dessa situação. E ao invés de ficar demonizando o cara que tem uma posição, o cara que tem a outra, falar, galera, vamos juntar aqui, vamos ver, vamos somar esforços e ver como é que a gente consegue sair disso. Porra, Petri, você acha que isso aqui funciona? Cara, vai fundo aí, porra, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Né? Então, muito se fala, o Dr. Paulo defende esse tipo de tratamento, ele é contra a vacina. Negativo. Eu acho que a vacina tem um papel importantíssimo para a gente sair dessa situação, desde que aplicada racionalmente, com racionalidade. A vacina exclui a medicação? Claro que não, são estratégias complementares. A vacina e a medicação excluem o uso de máscara? Também não. Exclui higiene de mão? Também não. Por quê? Porque a gente está no meio da batalha, a gente tem que usar o que a gente tiver para sair disso. Como é que a gente usa a vacina de forma racional? Racional, vamos lá. Quantos % da população brasileira estão imunizadas? Pouco mais de 50% dos brasileiros estão realmente imunizados, tá? Com pelo menos 2 doses de vacina, ou no caso da Janssen, com a dose única. É justo, então, com quase metade da população não imunizada, você começar a dar a 3ª dose para as pessoas? Você consegue defender isso eticamente? Que você, Petri, vai tomar a 3ª dose quando o coitado que está lá no interior do sertão não tomou nenhuma dose? Isso não é racional. É correto você vacinar uma criança de 5 anos de idade que não tem estudos comprovando que a vacina é segura, quando na verdade o vozinho diabético, hipertenso, cardiopata de 90 anos de idade que está no interior de Minas Gerais não recebeu nenhuma dose de vacina ainda? Então o que seria o uso racional? Nós vamos aplicar primeiro, imunizar primeiro aqueles que têm o maior risco. E isso não é apenas pela faixa etária. Eu tenho pacientes meus de 90 anos de idade que têm muito mais saúde do que muito garoto de 30.
Porque às vezes o garoto de 30 tem um problema renal, é transplantado, ou é HIV positivo, e o vozinho de 90 é um touro. Então quem é que deveria ser priorizado? Aquele que tem um risco maior. Mas tem o argumento de que não existe esse negócio de risco, né? Claro que existe. Que pega em qualquer pessoa, que atletas morreram, pessoas saudáveis morreram. Tudo bem. Como é que tu responde a isso? Não, tudo bem, isso acontece, lógico, mas a gente está falando em termos de probabilidade. A gente sabe, por exemplo, que nas crianças o risco de uma evolução desfavorável dessa doença é menor do que 0,5%. Enquanto em um idoso que tenha comorbidades, esse risco passa de 30%. Então quem é que eu devo vacinar? Logicamente, um idoso que tenha comorbidade. Uhum. Porque o risco dele evoluir mal ou ir a óbito é muito maior do que uma criança. Não é? Então é esse tipo de análise sem paixões que ele deve ser feito. Esse tipo de análise sem politização, sem visão de ganho. Eu vou fazer popularidade nesse segmento aí da população. Pô, para com isso, precisamos tratar as pessoas. Precisamos cuidar das pessoas. O resto, que é ganho político, não sei o que, isso vem depois. Isso sim é importante, a gente realmente tratar quem está precisando ser tratado, proteger quem está precisando ser protegido, e não agir com hipocrisia só por razões eleitoreiras.